E antes de começarmos o nosso vídeo, aquele toque de sempre. Colabore com o nosso canal, comentando, compartilhando, assinando e acionando o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e também fazendo seus comentários. Olá, caros exploradores! Bem-vindo para mais um vídeo do canal Explora Mundo. Como vocês já sabem, um canal que difunde livros, leitura, artes e cultura. Hoje nós vamos tratar de um universo da literatura que é muito importante, que está crescendo muito no Ocidente, que é a literatura indiana contemporânea, que é rica, diversificada, abrangendo uma ampla gama de temas, estilos. Alguns aspectos notáveis da literatura indiana atual eu vou expor aqui para vocês. Fique ligado. Pausa para um cafezinho e a gente volta já. A Índia é um país incrivelmente diverso e isso se reflete na literatura contemporânea. Autores de diferentes regiões e culturas exploram suas tradições, línguas e experiências únicas. A Índia apresenta uma enorme diversidade cultural. Outro aspecto da literatura indiana contemporânea é que muitos autores exploram a experiência da diáspora indiana em diferentes partes do mundo, destacando questões de identidade, pertencimento e adaptação a diferentes culturas. Muitos autores indianos contemporâneos abordam questões sociais, políticas e econômicas, tais como castas, identidade de gênero, desigualdade, migração e modernização, trazendo uma riqueza de temas sociais e políticos para dentro da sua literatura. A globalização e a diáspora indiana influenciaram a literatura, resultando em histórias que cruzam fronteiras geográficas e culturais. A literatura indiana, em língua inglesa, tem experimentado um aumento notável com autores como Arundhati Roy, Aravind Adiga e Chetan Bhagat, e outros ganhando destaque internacional. Alguns autores contemporâneos exploram as tradições e mitologias indianas, reinventando-as de maneira muito criativa. A literatura indiana atual também dá voz a experiências e desafios das mulheres, explorando temas feministas e as questões de gênero. A história da Índia e eventos marcantes como a independência ainda são frequentemente temas de interesse da literatura contemporânea. Muitos autores indianos atuais escrevem sobre amor, amizade e relacionamentos humanos, oferecendo visões profundas das dinâmicas entre personagens em um contexto indiano. A migração interna e as mudanças sociais em rápida evolução são temas frequentes. Autores como Jhumpa Lahiri exploram como a migração afeta as famílias e as identidades individuais. Coexistência de tradição e modernidade na Índia é uma questão central em muitas obras, com autores abordando como as tradições culturais se chocam e se misturam com as influências contemporâneas. A espiritualidade e a diversidade religiosa da Índia são frequentemente exploradas, refletindo a profunda influência da religião na sociedade indiana. Mas, se vocês pensam que a literatura indiana contemporânea se limita apenas a romances, estão enganados, pois há uma crescente presença de contos, não ficção criativa, poesia e muita literatura experimental. Autores indianos contemporâneos, a exemplo de Arundhati Roy, que eu já citei aqui, Jhumpa Lahiri, que também já falei, Salman Rushdie e muitos outros, têm contribuído para a crescente importância da literatura indiana no cenário mundial. A literatura indiana continua a evoluir e contar histórias cativantes que refletem a complexidade da sociedade e da cultura daquele país. Agora, na continuidade desse nosso vídeo sobre a literatura indiana contemporânea, que eu espero que vocês estejam achando bem interessante, nós vamos
Começamos de uma coisa bem genérica e vamos afunilando ainda mais e vocês vão entender aonde é que eu quero chegar. Agora eu vou falar um pouco dos principais autores indianos contemporâneos e destacar suas contribuições para a literatura. A primeira que eu vou falar, e que já citei aqui, é Arundhati Roy, que é muito conhecida porque teve o seu romance O Deus das Pequenas Coisas, muito aclamado, e que ganhou, inclusive, o Prêmio Booker em 1997. Ela é uma escritora engajada em questões políticas e sociais, e suas obras frequentemente abordam desigualdades e injustiças. Outra autora que ganhou e tem ganhado muito destaque na literatura indiana contemporânea é Jhumpa Lahiri, autora de Intérprete de Males. Lahiri é conhecida por sua escrita muito sensível sobre a experiência da diáspora indiana e a busca de identidade. Já Salman Rushdie, um autor indiano, é muito conhecido, porque esteve envolvido aí com a polêmica que se tornou um grande problema para a sobrevivência dele, para a vida dele, que foi o livro Os Versos Satânicos. Ele é um dos autores indianos de maior visibilidade internacional. Sua obra é conhecida por seu estilo narrativo ousado e suas explorações da história e cultura indianas. Para quem não sabe muito bem a história e envolvendo uma polêmica com o Salman Rushdie, eu prometo que vou fazer um vídeo falando da obra Versos Satânicos e contar para vocês, em detalhe, bem estruturada a pesquisa, sobre o que foi realmente que aconteceu e que envolve essa obra. Mas vamos adiante, falar agora de Chetan Bhagat. É um autor de best-sellers populares, como Os Dois Estados. Ele é conhecido por escrever sobre a vida dos jovens indianos, muitas vezes abordando questões sociais e culturais contemporâneas. Já temos também Amitav Ghosh, que é autor de obras como Mar de Papoulas e é conhecido por sua prosa rica e sua abordagem literária de questões ambientais e históricas na Índia e na Ásia. Outro autor muito conhecido é Rohinton Mistry. Mistry é elogiado por sua narrativa rica e detalhada, explorando as complexidades da vida em Mumbai. Vikram Seth, autor de Uma Música Constante, é admirado por sua habilidade de criar mundos complexos e personagens muito cativantes. E, por fim, Anita Desai, conhecida por obras como O Fogo da Montanha e Em Custódia, é uma das autoras mais respeitadas da literatura indiana contemporânea, explorando temas familiares e sociais. No conjunto, esses autores representam uma atmosfera diversificada da literatura indiana contemporânea, abrangendo vários gêneros e estilos. Suas obras continuam a cativar leitores em todo o mundo, enquanto exploram as complexidades da Índia e da condição da vida humana. Os principais autores indianos contemporâneos oferecem uma visão muito multifacetada da Índia, capturando as complexidades e a diversidade do país de várias maneiras. Suas obras refletem uma ampla gama de temas e questões sociais, culturais e políticas, conforme eu já falei anteriormente. Cada autor traz sua voz única para esses temas e muitos outros, criando uma literatura rica e diversificada, que oferece visões profundas e muito perspicazes sobre a Índia e seu povo. Suas obras continuam a inspirar leitores ao redor do mundo e enriquecer nosso entendimento da Índia atual. Agora sim eu cheguei aonde eu queria. Eu não coloquei na lista dos 10 autores, propositadamente, porque eu queria falar dela em especial e em separado, porque tenho que confessar que sou grande fã de Triti Onriga. E eu escolhi falar dela porque ela também se insere no contexto da literatura moderna indiana como uma autora que traz perspectivas únicas e complexas sobre a diáspora indiana e as experiências das pessoas de origem indiana, tanto na Índia quanto no exterior. Embora ela tenha nascido na Índia, sua escrita frequentemente se concentra nas vidas e desafios de indianos americanos, oferecendo uma visão detalhada de suas histórias. Onriga é conhecida por sua habilidade
de explorar temas profundos como questões de identidade, migração, família e classe social. Sua escrita é marcada por uma sensibilidade à complexidade das vidas e de suas personagens, muitos dos quais enfrentam desafios ao se adaptar a culturas e sociedades muito diversas. Seus livros, como A Distância entre Nós e O Segredo entre Nós, têm sido amplamente elogiados por seu estilo narrativo envolvente e sua capacidade de criar personagens tridimensionais, com os quais os leitores podem se identificar. Ela também examina questões sociais e culturais, destacando as complexidades das relações humanas e as maneiras como as tradições e culturas se entrelaçam. De uma forma bem resumida, Triti Unriga contribui para a literatura indiana contemporânea ao trazer à tona experiências de indianos que vivem em diferentes partes do mundo e ao explorar questões profundas e universais por meio de sua prosa envolvente e rica em detalhes. Ela oferece uma perspectiva única que enriquece a narrativa da diáspora indiana e da complexa tapeçaria da vida moderna na Índia e além. Agora, acho que chegou a hora de falar um pouquinho dos livros, né? Falei da autora e agora vou falar dos livros. A Distância entre Nós e O Segredo entre Nós é um romance dividido em 2 livros envolventes que mergulham nas complexas dinâmicas das relações humanas e, ao mesmo tempo, explora questões profundas de classe social, gênero e poder na sociedade indiana. Este romance oferece uma visão comovente e muito inteligente das vidas de 2 mulheres, Sera Dubash e Bhima, cujas vidas se entrelaçam apesar das diferenças muito grandes que as separam. O enredo é habilmente construído, revelando camadas de histórias pessoais à medida que as personagens principais interagem e compartilham suas vidas. Sarah, uma mulher rica e bem educada, e, por outro lado, Bhima, a sua empregada doméstica, representam 2 extremidades da sociedade indiana, e a autora explora como essas diferenças moldam suas experiências, visões e perspectivas. Unrigar mergulha fundo nos pensamentos e sentimentos das personagens, permitindo que os leitores compreendam a complexidade de suas vidas. O romance aborda questões de casta, religião e as limitações impostas às mulheres de classes sociais mais baixas na Índia, bem como a tensão entre lealdade e independência. Este romance maravilhoso, dividido em 2 livros, como já falei, também examina a amizade que se desenvolve entre Sera e Bhima, apesar das diferenças sociais. Essa relação é o coração da narrativa e o modo como evolui é comovente e muito convincente. O leitor é levado a refletir sobre o poder do amor e da empatia para superar barreiras sociais e econômicas. No entanto, e sempre tem um entanto, alguns críticos podem apontar que o final do livro parece apressado, com algumas pontas soltas. Eu realmente não acho, não senti assim. Além disso, a obra é densa e emocionalmente carregada, o que pode torná-la um desafio para leitores que preferem narrativas mais leves. E isso eu concordo. É bem denso e eu falo que é literatura para os fortes. Então, se você é forte, pode se lançar na leitura desse romance. Em suma, A Distância entre Nós e O Segredo entre Nós são 2 livros que compõem uma obra literária muito fascinante que explora questões sociais e humanas profundas na Índia atual. Triti Unrigar oferece um olhar penetrante sobre a sociedade indiana e suas complexas relações que a compõem. É um livro que provoca a reflexão e a empatia, tornando uma leitura valiosa para aqueles que se interessam em literatura indiana contemporânea e nas complexas interações humanas. Outro romance que eu li dessa mesma autora e que eu adoro é A Doçura do Mundo, que é um romance escrito por uma Triti Unrigar sensível e talentosa, que traz a história que mergulha profundamente nos temas do luto, família
e superação. Com uma narrativa cativante, a personagem ricamente desenvolvidos, a obra nos apresenta a vida de Temina, uma mulher indiana que, após os 40 anos de casamento, se vê confrontada com uma encruzilhada após a morte do seu marido. Este livro nos permite vislumbrar a vida da personagem que dedicou toda a sua existência à sua família, mas que, com a perda do marido, enfrenta a difícil decisão de escolher entre permanecer na Índia ou mudar para os Estados Unidos, onde seu filho, Sohrab, e sua esposa agora residem. Essa escolha, por sua vez, afeta não apenas o futuro de Temina, mas também o de Sohrab, que está passando por um período complicado na sua carreira. Essa obra é habilmente construída, com a autora explorando a complexidade das emoções humanas, especialmente o luto, de forma sensível e muito inteligente. O leitor é levado à jornada emocional à medida que acompanha a protagonista em seu processo de lidar com a perda do marido e tomar decisões que vão mudar o próximo capítulo da sua vida. Um dos pontos fortes do livro é a maneira como ela examina as relações familiares, destacando a dinâmica entre mãe e filho e as decisões difíceis que ambos precisam tomar. A autora nos lembra da importância de escolher nossa própria felicidade, mesmo quando isso significa enfrentar mudanças muito importantes. No entanto, alguns críticos ainda podem argumentar que a narrativa poderia ter sido mais ágil e que, em alguns momentos, o ritmo da história diminui, tornando o livro um pouco arrastado. Quando eu li, não foi assim que eu senti. Mas eu acho que é importante também colocar essas questões para que vocês, que futuramente vão ler o livro, entenderem se pensam dessa forma ou não em relação à leitura. E para quem já leu, se quiser comentar, faça aí o registro nos comentários abaixo do vídeo. Assim, A Doçura do Mundo é um livro envolvente que aborda temas universais de perda, luto e família, com uma prosa sensível e rica em detalhes. A autora nos dá de presente uma história que nos lembra da importância de seguir o coração e enfrentar com garra os desafios da vida. É uma leitura valiosa para aqueles que apreciam narrativas emotivas e reflexivas sobre as complexidades das relações familiares e as decisões que moldam as nossas vidas. O terceiro livro que eu li e que eu gostei demais, até porque ele me toca de um lugar muito especial, que é o lugar de terapeuta. Neste livro, A Hora da História, nós somos apresentados a Lakshmi, uma imigrante indiana que está nos Estados Unidos, cuja vida é marcada pela opressão de seu marido, Adit Patil. Adit trata Lakshmi com desdém, proibindo-a de contato com sua família na Índia e forçando-a a trabalhar incansavelmente em sua loja e restaurante, sem receber pagamento. A solidão a leva a uma tentativa de suicídio. A história desenrola-se quando Meg, uma psicóloga, tenta entender as razões por trás da tentativa de suicídio de Lakshmi. A relação inicial entre as duas é tensa, mas ao longo do tempo elas encontram algumas semelhanças, como seus maridos indianos. Meg consegue conquistar a confiança de Lakshmi e a linha entre paciente e amiga começa a se misturar. O romance é uma exploração profunda de questões emocionais e relações humanas, abordando temas como amizade, culpa, perdão e felicidade. Os capítulos são alternados entre a perspectiva de Lakshmi, a paciente, e Meg, a terapeuta, proporcionando uma visão completa das experiências e emoções das duas protagonistas. Um aspecto notável é a escrita de Lakshmi, que é repleta de erros gramaticais e conjugações verbais devido à sua dificuldade com o idioma. Isso, por vezes, dificulta a leitura, mas ajuda a transmitir a vulnerabilidade e a luta da personagem. Os personagens são complexos e autênticos, evocando empatia
e, ao mesmo tempo, desafio para os leitores. Isso é verdade. Quando eu comecei a ler essa obra, assim que eu passei por um capítulo em que Lakshmi, que era a narradora, eu achei que estavam acontecendo erros na edição. Houve uma falha na revisão do texto. Até que eu aí percebi que era Lakshmi escrevendo como uma indiana nos Estados Unidos e que ainda não domina a escrita do idioma inglês. E por isso comete tantos erros. E isso, na verdade, dá mais realismo e torna o livro muito mais interessante. A Hora da História é uma leitura muito sensível e envolvente que emociona, ensina e provoca reflexões. A autora constrói personagens muito complexos e aborda nuances nas relações humanas, tornando-a uma leitura recomendada para aqueles que buscam uma história emocionalmente rica e cativante. A autora possui diversos outros romances, mas eu selecionei esses que eu já li e dos quais poderia falar com algum conhecimento, segurança e alguma propriedade. Mas já me comprometo a dar continuidade nos vídeos sobre os outros livros dela, na medida em que os for lendo. E pode ter certeza que eu os lerei. Por fim, ressalto que a literatura indiana oferece uma visão fascinante de uma das civilizações mais antigas e diversas e ricas do mundo. Ler autores indianos pode ser uma jornada enriquecedora e reveladora que amplia a compreensão do leitor sobre a Índia e sua contribuição para a literatura mundial, além de proporcionar uma apreciação mais profunda das complexidades da cultura e da sociedade indianas. Eu espero muito que, a partir deste vídeo, você possa se sentir estimulado a considerar a literatura indiana e os autores indianos para suas próximas leituras. Vale muito a pena. E, mais uma vez, eu agradeço pela sua atenção, por ter assistido este vídeo até aqui. E não esqueça de dar apoio ao nosso canal, acionando o sininho, se você ainda não fez, curtindo esse vídeo, comentando e, principalmente, compartilhando com amigos leitores e que você crê que vão se beneficiar também do conteúdo deste vídeo. Eu espero muito, sinceramente, que vocês tenham gostado. Até a próxima e até sempre.